Por que ninguém fala sobre Cloud Backup? Eu vou falar para você as minhas dores, as tungadas que eu levei e as tungadas que meus amigos levaram também, para que você fique esperto e você não leve uma tungada como nós levamos, tá bom? Então olha só, primeira coisa que ninguém fala para você durante um backup, na hora que ele vai te vender o backup, ele não fala para você quanto tempo vai levar para recuperar da nuvem. Poxa, cara, eu na minha empresa tenho 1 GB de internet dedicada. Então, cara, eu tenho 1000 megas para baixar os meus arquivos na hora que eu quiser. Só que quando eu começo a fazer um backup de uma nuvem qualquer, geralmente os primeiros 10 minutos vem rachando de velocidade e depois entra num serviço chamado throttling. É o limite, ou queuing, que é o limite da velocidade. Cara, você está usando muita banda, banda é cara, você está usando há muito tempo, não vou mais te dar 1 GB de internet, toma aí 25 meguinha para você baixar os teus arquivos. E aí, meu amigo, baixar os arquivos a 25 meguinha é de chorar. E o pior de tudo, o seu IP ficou marcado lá. Então o seu IP está na blacklist por ser um bandwidth hog. E agora, filho, chora porque vai demorar um tempão para você baixar esses arquivos, tá? Então esse slide aqui fala da baixa velocidade de download e você baixar 330 gigabytes pela internet demora 1 dia e meio. Por que eu botei aqui 330 gigabytes? Em média, os clientes que eu atendo têm ali 5 computadores e 5 computadores com 50 GB em média, né? 250 GB no total. Então 330 é um número mágico aqui que basicamente cabe para toda empresa. Às vezes a gente acha que tem muito arquivo, mas os arquivos que vale a pena a gente fazer backup não são todos, tá? A gente vai criar outros métodos mais baratos para salvar os teus arquivos, que são o que a gente chama de arquivo frio, aquele arquivo que você não usa. Geralmente você vai parar e você vai ver os arquivos de 3 anos para trás, eu já não mexo mais. Então aqueles arquivos vão para um outro tipo de backup, está lá disponível para quando você precisar, mas não é o que você movimenta o tempo todo. O que você movimenta o tempo todo fica ali na casa de 50 GB por computador. Isso é uma estatística interessante de você ter. Vamos lá. Custos ocultos da nuvem. Aqui o negócio fica bonito. Então, foco em guardar arquivos. Então, quando você vai para uma grande nuvem, AWS, Google, Microsoft, esses caras têm foco em guardar o seu arquivo. A mesma coisa vale para os players de segundo nível, como o Dropbox, como o Google Cloud, o Google Drive, iCloud e outras coisas mais. Então, como o foco deles é em guardar os arquivos, ele vai fazer 2 situações com você. A situação número 1, vou te cobrar extra para te dar os serviços que não estavam no meu orçamento, ou então eu vou te travar e só no mês que vem eu vou liberar você para você continuar o seu backup. É assim que funciona, tá? Tá lá na letrinha pequena, se você parar para ler, você vai encontrar. Então, as taxas adicionais dos players de primeiro nível, elas à primeira vista parecem pequenas se você olhar isoladamente. Ele vai te cobrar 0,000179 de centavo de dólar. Uma mixaria. Só que você não sabe que você vai ter 30 milhões de requisições toda vez que você fizer uma varredura de disco. Você vai fazer uma varredura de disco 3 vezes por dia. Você vai fazer aquilo 22 dias no mês. Entendeu? Então, assim, é nessa hora do volume que a porca torce o rabo e o boleto fica grande. Ok? Então, é difícil a gente quantificar quantos dados a gente efetivamente tem. No meu caso, quando eu trabalhei naquela startup, que nós falamos com o nosso CEO que ia ser alto o valor, eu não tinha a mínima ideia de quantas requisições por minuto ele fazia, eu não tinha noção de quantos bytes ele movimentava em cada requisição, porque não era catalogado. Então tudo era achômetro. E aí eu falei, cara, olha, olhando o que você tem aqui vai ser caro. E aí ele precisou pagar para ver que ia ser caro mesmo, entendeu? Então fica a gente aprende com os outros para que a gente não tome a tungada no nariz. Então, como as grandes empresas de backup têm foco em guardar os seus arquivos, nenhum de nós quer ter surpresa na hora da fatura. A gente quer tudo previsível. Só que é impossível você fazer isso de uma forma linear, uma forma com estatística. Precisa de muita infraestrutura, de captação de informação,
para que você consiga ter essas estatísticas na sua mão. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui alguns dados de clientes meus, tirei uma média e eu vou apresentar nos próximos slides quanto que custa de verdade uma nuvem de R$ 138.